A paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos se pôr de pé. Glória ao nome de Jesus. Quem está feliz, diga amém. Amém. Glória a Deus. Livro de João, capítulo 1. Aliás, desculpe-me, capítulo 2. E alguns versos para a nossa meditação nesta noite. Vamos alternar a leitura. Eu vou ler até o 11. 11 versos nesta noite. João, capítulo 2. Pronto, vamos ler? Quem encontrou, diga amém. Amém. Coisa boa. Eu vou ler o primeiro verso. Nesse caso vai a mesma forma. Sempre eu vou ler os ímpares e vocês os pares. Que diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se uma bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse Jesus: Mulher, retém-o contigo, ainda não é chegada a minha hora. A sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali portas cercadas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabia 2 ovelhas a um. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-las até em cima. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, e se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado água, chamou o mestre-sala ao esposo. Eu vou ler o 11 e vocês lêem o 12. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Quem leu, diga amém. Amém, graças a Deus. Vamos ouvir a nossa secretária. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Estamos felizes e gratos a Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de chegar na sua casa e ter a oportunidade de agradecer a Deus por mais um mês na sua presença. Só o fato de a gente deitar, dormir e acordar e hoje estar aqui de pé é muito motivo de sermos gratos. Domingo 12/4/2026, culto na direção das irmãs da congregação do Bela Vista, na direção as irmãs, a irmã Vera e a irmã Lourdes, e uma boa parte da comissão Vale de Bênçãos. Vamos dizer umas para as outras: que Deus continue vos dando saúde. Também nos dá a honra de sua preciosa visita, a coordenadora da campanha visitadora, Setor 1 Central, a irmã Teca, e junto com ela, seu esposo, o diácono, o irmão Geraldo. Vamos dizer para eles: que Deus continue vos abençoando. Também está nos visitando o esposo da irmã Marlene, o irmão Gilson. Vamos dizer para ele: irmão Gilson, que Deus te abençoe. E também a preleitora da noite, a irmã Adriana. Vamos dizer para ela: irmã Adriana, que Deus te use nesta noite como instrumentos nas mãos dele,
para falar com cada um de nós que aqui chegamos. Vamos nos pôr de pé e dar 3 glórias para Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Vou deixar aqui um versículo para a meditação das amadas irmãs, que se encontra em Isaías 14, 24 e 27, que diz: o Senhor dos Exércitos jurou dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. E o 27, porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem pois o invalidará? E a sua mão estendida está, quem pois a fará voltar atrás? O que Deus determinou para mim e para a tua vida, nada nem ninguém fará com que ele volte atrás. Amém? Glória a Jesus. Vamos ouvir a nossa coordenadora, a nossa irmã Teca. Ela vai dizer que Deus é grande, que é poderoso, né? Está no comando de tudo. Vem, irmã Teca, venha, venha, irmã Teca. Jesus é lindo, glória a Deus. Nada fizer, use a sua fé, eu adoro. Oh, glória a Jesus. Essas irmãs são meio desobedientes, irmã Lourdes e a irmã Vera. Eu disse a elas que não queria oportunidade. Glória a Jesus, eu vim somente cooperar, né? A nossa irmã Ney não pôde estar, não pôde vir. A nossa irmã Valdete também foi para outra missão. E me incumbiram de eu vir para cá ajudar a irmã Vera, junto com a irmã Lourdes e as irmãs, né? Jesus é bom, está na casa. Ele já falou conosco nesta noite, né? Em vez de você questionar, adore. Aleluia. No meio da dificuldade, adore. Se o vento está soprando, adore. Se as ondas têm se levantado, adore. Aleluia. Não questione, mas adore a Ele. Glória a Jesus. Está aqui a nossa pregadora, né? A nossa irmã Adriana. Glória a Jesus. E a irmã Ney disse assim para mim, disse: você vai lá para a Estiva? E eu disse: vou não, irmã Ney. Para a Estiva eu não vou não. Aleluia. Glória a Jesus, né? E o meu esposo tem um compromisso lá no Belo Jardim. E a irmã Vera, eu falei com a irmã Vera e ela disse que a gente vinha, né, na carruagem dos pés, foi, Vera? E eu disse para o meu esposo: você vai nos levar a gente lá embaixo, está chovendo, né? E eu achei que foi bom, porque ele disse assim: pois já que eu vou ficar lá, né? Glória a Jesus. E nós estamos aqui, irmãs, para dizer que Jesus é bom, aleluia, que Ele faz, aleluia. Quando eu e você não pode fazer, Ele chega e age e faz por mim e por você. Aleluia. Eu quero somente deixar aqui um versículo, onde meu óculos ficou em casa, mas que se encontra aqui em Lucas. Eu vou somente uma parte do versículo que diz assim, Lucas 37, que diz assim: porque para Deus nada é impossível. Somente este versículo para nós nesta noite. Aleluia. Glória a Jesus. Está difícil para você, mas para Deus não. Aleluia. Se as ondas têm se levantado, Jesus é aquele que manda nas ondas, Ele manda no vento. Aleluia. Ele entra onde eu e você não podem entrar. Ele entra por nós. Aleluia. Glória a Deus. Porque para Deus nada é impossível. Aleluia, glória a Jesus. É difícil para mim, é difícil para você, mas para Deus não, porque quando Deus Ele quer fazer, Ele faz. Aleluia, Ele age. Aleluia, por mim e por você, Ele entra na causa e resolve aquilo que você não pode resolver. Aleluia, glória a Jesus. Deus, Ele é grande e Ele está aqui. Aleluia, em nosso meio, glória a Jesus. Já sentimos a presença dEle. Aleluia, e eu fico feliz quando eu vejo a igreja assim. E quando eu chego aqui, aleluia, parece que eu estou em casa, irmã Vera. Eu me sinto tão bem quando eu estou aqui, eu não sei qual é o mistério. Aleluia, glória a Jesus, mas eu sinto tão bem quando eu estou aqui nesta casa de oração. Aleluia, glória a Jesus, parece que eu estou aqui toda quarta-feira. Irmão, eu sinto uma coisa boa. Aleluia, porque Jesus está aqui. Ô irmã, tem que Jesus não está nos outros trabalhos, não está também. Mas eu não sei qual é o mistério
Glória, e eu me sinto tão feliz quando eu chego aqui. Aleluia, glória a Jesus, glória a Deus. Porque Jesus, ele faz como ele quer, irmãs. Aleluia. E ele faz nós sentir essas coisas boas. Aleluia, é coisa boa. Aleluia, acima cantar aí o corinho, tem coisa boa chegando. Tem algo acontecendo. E não importa o que o que importa é que eu sobrevivi. Aqui está o sobrevivente. Aleluia, glória a Jesus. Eu sobrevivi, você sobreviveu. Por isso que você está aqui nesta noite. Aleluia, para adorar o Senhor. Dizer que Ele é grande, dizer que Ele faz. Porque Ele é grande e Ele faz mesmo. Aleluia, glória a Jesus. Esse Deus que nós servimos, Ele está aqui. Daqui me comandava sol da casto. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Aleluia. Haveria alguma coisa impossível para Ele? Aleluia. Ele faz uma pergunta a mim, a você, nesta noite. Haveria alguma coisa difícil para Ele? Aleluia, glória a Jesus. Eu não sei como é que está a sua vida. Aleluia. Mas Deus é o Deus das causas impossíveis. Aleluia. E Ele entra no meu barquinho, no teu barquinho Ele entra. Aleluia, glória a Jesus. Muitas vezes, aleluia, a gente se encontra no matom imenso. Aleluia, glória a Jesus. Que muitas vezes a gente pensa até que vai naufragar, que vai morrer, que vai se acabar. Glória a Jesus. Mas não vai se acabar, não, nem vai morrer ninguém. Aleluia, porque Jesus, Ele é vida. Ele é vida, Ele é vida e Ele é vida. Aleluia, glória a Jesus. O inimigo, ele tenta de todas as maneiras. Aleluia, para a marcha da igreja. Aleluia. Mas o Deus grande que aí você serve, aleluia, não tem quem faça impedir a marcha da igreja. Aleluia, glória a Jesus. Porque Deus, Ele é o dono da igreja. Aleluia. Ele é o dono da igreja. Ele é o dono deste lugar. Ah, daqui me comandava sou. Da casto, Adaio. Ele é grande e Ele está no comando de tudo. Aleluia. Basta tão somente eu e você somente fazer a obra do Senhor. Aleluia. Sem olhar para trás. Aleluia. É difícil, é. Glórias a Jesus. Ele me chamou e te chamou para esta grande obra. Aleluia. Quando a irmã Ney disse assim, você vai lá para a Estiva pregar a palavra, eu disse, desde quando que a senhora vê. Aleluia, sabe que eu prego. Aleluia, glória a Jesus. Não, a senhora sabe que eu não sei pregar. Você sabe pregar, você sabe. Quem não sabe sou eu. Eu disse, não senhora, olha o negócio aí. Aleluia, glória a Jesus, porque eu acho muito lindo. Eu estava dizendo até a Evaldete, e ela é a mesma situação minha de Valdete. Aleluia, mas quando Jesus Ele chama, irmã, não tem quem peça. A gente já ouviu aqui cantar. Não tem quem peça, irmã, glória a Jesus. Quando Deus, Ele tem negócio na minha vida e na tua vida. Não adianta ninguém se levantar, ninguém olhar para um cara feia, ninguém tentar botar o pé. Não, irmãs, porque Jesus, quando Ele quer e acabou-se. Aleluia. E eu disse a ela, olha, meu chamado não é esse não. Me chama para poder botar o joelho no chão, que eu sei. Agora pregar não. Aleluia. A irmã Adriana está aqui, a pregadora. Eu acho muito lindo, irmã, quem abre a Bíblia e vai para um versículo, e vai para o outro, e vai para Gênesis, vai para Apocalipse. Isso é coisa muito linda. Mas o meu chamado não é esse não. Meu chamado é de orar. Amém? E que Deus nos abençoe. Eu saio da igreja com a paz do Senhor. Eu estou feliz nesta noite, irmãs, agradecida a Deus. Se tem uma pessoa que está feliz, nesta noite sou eu. Mas por que, irmã Vera? Porque eu estou aqui e você também está aqui. Eu estava dizendo hoje à tarde ao meu filho, eu conversando, e dizendo a ele, se tem uma pessoa que deve tanto a Jesus, é a irmã Vera. Eu devo tanto a Deus, pela minha vida, pela vida da minha família. O irmão Gil, quando ele falou domingo, que hoje era culto com as irmãs, e ele falou que as irmãs viessem,
e as irmãs preparassem o versículo, só eu chegar aqui, agradecer, dizer que está viva, que Jesus é bom, que Jesus salvou a sua alma, né? Salvou a minha alma e salvou a sua alma. Porque alguns aqui já nasceu no Evangelho. Eu não nasci. E Jesus me tirou do mundo. E eu estou feliz porque Ele é grande. Ele é poderoso e faz aquilo que está na vontade dEle. E a irmã Teca aqui falando aqui, que acha bonito pregar, mas a Bíblia diz que cada um fica na vocação que foi chamado. Não é verdade? E Deus trabalha na vida de cada um de diferente maneira. A um Ele dá um machado para trabalhar, a outro Ele dá uma enxada, a outro Ele dá uma foice, a outro Ele dá um alicate, a outra Ele dá uma chave de fenda, mas a cada um Ele dá uma ferramenta. Amém? Trabalhe com a sua ferramenta. E eu quero também, mães, já que eu tive a oportunidade, quero aqui agradecer às irmãs, que eu pedi para as irmãs virem. Irmãs, vamos para o culto com as irmãs, e as irmãs estão aqui. Eu estou grata a Deus por isso. Quero agradecer a menina do louvor, a irmã Daniela, a irmã Adriana, viu, de coração. Eu não tenho com que pagar, mas Jesus as recompensará, tá certo? Pelo trabalho que fizeram, deram um jeitinho ali, um jeitinho aqui, mas tudo é para a obra do Senhor. E quando a gente faz com amor, olhe, Jesus recebe e manda a resposta do céu. E eu quero deixar aqui um versículo que está no livro de Jó, Jó 23, que o epígrafe da leitura diz assim: Jó deseja apresentar-se perante Deus e confiar na sua misericórdia. Mas o versículo é 14, que diz assim: porque cumprirá o que está ordenado ao meu respeito, e muitas coisas, como está, ainda tem contigo. O que Deus determinou para mim e para você, Ele vai cumprir na minha e na tua vida. Se você fique no culto e fique ligado. Cada um que chegou aqui lê um versículo. Fique ligado que Deus está falando de uma maneira só. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus, glória a Deus. Coisa linda nesta noite, irmão. Glória a Jesus. Nós temos todo motivo, irmão, de adorar o Senhor nesta noite. Glória a Jesus. Queremos apresentar nesta noite a nova componente do conjunto da Comissão Vale de Bênção, a nossa irmã Elinete, né? Fica de pé, irmã Elinete, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus faz assim. Vamos dizer para ela: seja bem-vinda, em nome de Jesus, né? Ao nosso conjunto, a Comissão Vale de Bênção. Glória a Jesus. Agora a nossa irmã Adriana, em nome de Jesus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estou feliz e agradecida a Deus por estar aqui, de pé, para dizer que Jesus é grande, que Ele é fiel. Aleluias. Estamos alegres por mais um mês, por mais uma semana que o Senhor Jesus nos concedeu. Pela nossa família, pela igreja, pela saúde, aleluia, pois muitos não estão aqui, mas agradeça a Deus porque você chegou, porque nós chegamos. E quando eu vi irmã Teca ali, eu fiquei feliz. Eu disse: Jesus, vou só dizer que Jesus é bom e vou passar para a irmã Teca. Aí deram a oportunidade dela primeiro do que eu. Jesus tenha de misericórdia, né? Eu disse à irmã que eu trabalho com criança, né? Não trabalho com as irmãs. Quase que eu trazia um recurso para a igreja. Mas que não seja eu, mas que seja o Espírito Santo de Deus nesta noite. De mim eu não tenho nada.
Aleluia. De mim eu não tenho nada. E eu venho a semana todinha orando e dizendo a Deus o que eu vou falar. As noites foram longas. Eu nunca vi uma semana tão longa na minha vida como esta. Mas a gente estar aqui, a gente não pode correr, né? Tem que fazer a vontade dele. Aleluias. E dizer que ele é grande, dizer que ele é fiel. Aleluias. E o motivo de eu estar aqui é as promessas de Deus. Eu estava essa semana orando e dizendo a Deus: se existia uma pessoa que tinha mais medo de falar, era eu. Mas foi aqui que tudo começou. E tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não esquece. Aleluias. E que fica guardado, que é para você lembrar. E eu lembro que uma vez, quando eu ainda fazia parte do departamento infantil, aleluias, uma das dirigentes que trabalhava comigo, eu era a segunda. E ela disse assim para mim, eu lembro até hoje: Deus vai te levar para muitos lugares. E você vai ser uma das referências do Bela Vista. O que Deus vai fazer na tua vida. Aleluias. E eu nem sonhava ainda no meu ministério de ir pregar nas igrejas. E eu já passei por tantas coisas. E cada convite que chega eu lembro. Aleluias. Das promessas que Deus tem feito. Aleluias. E a gente não pode correr do chamado que Deus tem na nossa vida. E eu quero só deixar um versículo que se encontra no livro de Neemias, capítulo 6, e o versículo 3, a parte B, que diz assim: faço uma grande obra, de modo que não poderei ir. Ou seja, estamos em uma grande obra e nós não podemos parar. Aleluias. A gente estuda, passa a semana todinha estudando. Jesus, eu vou falar assim, mas quando chega aqui o negócio é diferente. O negócio muda e você diz assim: e agora, Jesus? Aleluia. Porque aqui você não fala o que quer. Aleluia. Aqui você não diz o que quer, aqui você faz a vontade de Deus. Aleluia. E eu estava lendo a passagem de Neemias. Aleluia. Que Deus tinha um chamado na vida de Neemias. Neemias não era, aleluia, engenheiro. Neemias não era mestre de obra. Mas Deus tinha uma grande obra na vida de Neemias para ele fazer. Aleluias. E Neemias era apenas um copeiro. Aleluias. Um simples copeiro lá no palácio que servia ao rei. Aleluias. E um dia Neemias recebeu uma visita muito importante. Quem não gosta de visita? Aleluias. Mas para Neemias aquela visita não foi muito boa. Aleluias. Glória a Jesus. E quando seu irmão chegou lá no palácio, disse: olha, Neemias, a cidade dos nossos pais estão queimadas, destruídas. E agora? Aleluias. E Neemias o que poderia fazer? Neemias era apenas um simples copeiro. Aleluias. Mas a Bíblia diz que quando Neemias ouviu, ele não foi procurar ajuda de ninguém. Ele entrou no seu quarto. Aleluias. A primeira coisa que ele foi pedir foi perdão a Deus pelos seus pecados. Perdão a Deus pelo povo. Se humilhou. Aleluia. Às vezes quando a gente está passando por momentos difíceis,
A gente acha que contar para as pessoas vai resolver. Aleluias. Muitas vezes só atrapalha. Aleluias. E a Bíblia diz que Neemias entrou, jejuou, aleluia, orou e pediu direção a Deus. Aleluia. E os dias passaram e Neemias estava ali, pronto para servir ao rei. Aleluia. Você está pronta? Deus te pergunta nesta noite: você está pronta para fazer a minha vontade? Aleluia. E Neemias, quando chegava na frente do rei, sempre era com um sorriso bonito, estampado. Aí de repente Neemias chega triste. Aleluia. Mas aí o rei percebe, aleluias, o coração de Neemias, a aflição de Neemias. O rei te conhece. O rei sabe como você chegou aqui nesta noite. E o rei pergunta a Neemias o que estava acontecendo. Aleluia. Por que tanta inquietação? Aleluias. Aleluias. E quando o rei pergunta, Neemias rapidamente ora ao Senhor. Quando o rei pergunta o que ele pode fazer por Neemias, aleluia, ele disse: olha, rei, o meu povo, a cidade do meu povo está destruída. Se tua permissão, dá-me cartas aos governadores para passar madeiras para eu construir novamente. Aleluias. E o rei imediatamente assinou. Aleluia. E Neemias foi fazer a obra. E a Bíblia diz que quando Neemias chega, aleluia, que vê a situação do seu povo, ele se entristece. Aleluias. Aleluias. E quando Neemias começa a juntar o povo, começa a reunir o povo para construir novamente a cidade, e diz assim: olha, com uma mão tu estás com a espada e com outro a arma para guerrear. Daí eu na cama. O que eu quero dizer nesta noite: você está pronto para fazer a vontade de Deus? Então pegue a arma, o escudo. Qual é a arma que você tem? Qual é a ferramenta que você pode usar nesta noite para fazer a vontade de Deus? Qual é a ferramenta que vocês têm nesta noite para fazer a vontade de Deus? Ah, eu não sei de nada, eu não sou nada. Daí eu ouvi o pastor falando que a gente tem um chamado, e quando Deus chama, você tem que aceitar. Você não pode dizer que você não sabe de nada, que você não faz nada, porque se você foi chamado, porque você tem capacidade de fazer. Aleluia, glória a Deus. E Neemias construiu aquela cidade juntamente com o povo. Surgiram os Sambalates, os Tobias para querer destruir, mas ele disse: eu estou fazendo uma grande obra. Eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Sabe por quê? Porque o Deus do céu nos fará prosperar. Aleluias. O que você veio fazer nesta noite? O Deus do céu vai fazer você prover. Vai prover na sua vida espiritual. Deus vai reconstruir aquilo que você perdeu. Ele vai juntar os pedacinhos que está ferido.
que está machucado, Ele vai começar nesta noite juntar assim, ó, pedacinho por pedacinho. Ele te viu quando você disse: Jesus, eu vou naquele culto, mas eu quero ouvir a tua voz. Da cama, como você chegou aqui? Daí eu da cama. Eu estava orando nesta tarde e eu disse: Jesus, o que eu vou falar para a igreja? Da cama e Deus bradou algo muito forte no meu coração. Eu comecei a chorar dentro do quarto. Eu disse: Jesus, me ajude. Eu não posso ser covarde. E Deus disse para mim: diga para minha igreja que eu comecei a soprar o vento. Daí eu comecei a soprar o vento. Vai ser muita surpresa dentro da igreja. É surpresa uma atrás da outra. Mas eu vou começar a reconstruir os pedacinhos, porque eu estou voltando. Eu estou voltando. Muitos estão brincando de ser crente. Muitos estão dizendo: ah, isso não é nada. Mas a minha volta está se aproximando a cada momento. Da cama. Daí eu vou pegar muitos de surpresa. Daí eu da cama. Muitos não estão entendendo. Ah, é surpresa atrás de surpresa. Quantos estão desapercebidos? Não estão nem aí procurando saber. Daí eu da cama. Mas eu estou voltando. Eu estou voltando. Está bem pertinho de eu vir buscar uma igreja. Aleluias. E eu disse: Jesus, me ajude. Daí eu aleluias. No livro de Mateus, o capítulo 25, havia 5 moças prudentes e 5 loucas. Ou seja, 5 despreocupadas, desapercebidas. Não estava preocupado com o que estava acontecendo. Estavam todas reunidas no mesmo lugar, esperando o noivo. Aleluias. Mas 5 delas não estavam preocupadas. 5 delas estavam ali, ó, orando, jejuando, atentas. Aleluias. Aleluias. Todas estavam juntas, mas não estavam preparadas. Aleluias. Todas estavam reunidas, esperando o noivo. Aleluia. E de repente o noivo chega. Alguém grita: aí vem o noivo. Aleluia. E aquelas moças que não estavam, aleluia, atentas, aleluias, eles esqueceram do azeite. Aleluia. O que eu quero dizer nesta noite: Jesus está voltando. Jesus está bem pertinho de buscar a igreja. Aleluia. Assim como aquelas moças estavam ali, todas reunidas. Será que estamos aqui também? Será que todo mundo está aqui? Aleluia. Glória a Jesus. E quando o noivo chegou, daí eu vasto da cama. Aquelas moças loucas ainda foram comprar azeite. O noivo chegou. O noivo está voltando novamente.
para vir nos buscar. Aleluias. E eu disse a Deus esta semana, eu disse: Deus, faz alguns dias que eu venho sentindo algo, eu venho orando, porque só quem te conhece é Deus. Aleluia. Não adianta ninguém dizer para você: deixe de fazer isso, deixe de fazer aquilo, Jesus não está se agradando. Não adianta. Mas quando Jesus, aleluia, Ele toca no seu coração, aleluia, acabou. Aleluias. E eu venho dizendo a Deus: Deus, tire de mim o que não se agrada. Eu não quero ser melhor do que ninguém, Jesus. Aleluia. Mas eu quero ser diferente. Eu quero ser diferente. Porque um dia eu disse a Deus, e depois que eu disse isso a Deus, tudo na minha vida mudou. Quando eu disse a Ele de joelho: Deus, eu não quero riqueza, eu não quero fama, eu não quero conhecimento, mas eu quero que o Senhor me use para esta nova geração. Esta geração que está vindo aí, de crianças, de adultos, Jesus. E assim eu tenho pagado o preço. E Deus começou a tirar coisas de mim, aleluia, que eu gostava. Porque se vestir bem não é dizer que você é vaidoso, não. Mas quando você tem coisas, aleluia, que você vê que Deus não se agrada, você começa a orar. E eu não sei se a igreja percebia, mas eu gostava muito, muito de esmaltes, de pintar a unha. Eu amava, eu não vou mentir para a igreja. Deus sabe do meu coração. Eu usava unhas em gel. Não critico ninguém que usa, jamais. Jamais. Cada um tem um segredo com Deus. Cada um tem um segredo com Deus. Se eu faço algo e Deus não se agrada, Ele vai falar comigo. Aleluia. E eu, toda vez que eu fazia, eu não me sentia bem. Mas eu fazia porque alguém disse para mim: você vai para muitas igrejas, você anda muito, então você precisa estar bem apresentável. Só que quando eu fazia, que eu ia para a igreja, eu sentia um peso enorme, enorme. Aleluias. E eu disse: Jesus, eu não quero, aleluia, que ninguém venha a mim e diga que é para mim tirar, nem é para mim fazer. Eu quero que o Senhor toque em mim. Aleluias. E assim Deus fez. Não sinto vontade nenhuma. Uma vez eu ainda tentei pintar. E quando eu coloquei, que olhei, eu disse: o sangue de Jesus tem poder na minha vida. Jesus, venha cá. Aleluias. Mas mesmo assim eu fui pregar. Aleluias. E quando eu cheguei na igreja, estava eu ali, com recurso na mão, aleluia. Isso serve de experiência. Eu não ia contar isso aqui. Aleluia. E quando eu levantei o recurso, eu mesmo olhei para mim. Eu olhei para mim, eu disse: Jesus, o teu sangue tem poder. Fugiu, irmão, na mesma hora que eu ia falar. Aleluias. E eu disse: Jesus, me ajude. E quando eu olho de lado, a dirigente estava olhando para mim. E ela não olhava para mim, ela olhava para a minha mão. E eu disse: Jesus, tenha de misericórdia. E a partir desse dia, eu disse: olha, Jesus, me ajude. Eu não quero ser melhor do que ninguém, mas eu quero que o Senhor me ajude. Eu não fazer mais isso, porque eu quero de ti mais poder. Eu quero de ti mais
unção sobre a minha vida. E tem algo que é tão simples assim que impede você de adorar. É algo que a gente nem imagina, mas impede do Espírito Santo entrar sobre a nossa vida, impede de Deus agir sobre a nossa vida. Então nesta noite Ele está dizendo para mim e para você: eu quero reconstruir, aleluia, aquilo que o inimigo tentou destruir de você. Eu quero reconstruir os pedacinhos, aleluia, que estará aí, ó, aleluia, dentro do seu coração, que ninguém sabe as madrugadas que você tem passado, os momentos difíceis, porque estar aqui é muito bom. Pense, você entrar ali pelas portas com um sorriso no canto é muito lindo. Mas como estar aqui dentro? Como está seu coração? Você dizer para alguém: vá em frente, Deus é fiel na sua vida, isso vai passar. Ah, você dá força para todo mundo. E você? E você como está? Como estudei? Você consola todo mundo. Daí eu vou estudar como estudei eu. Daí eu vou estudar como estudei. Daí eu vou estudar como estudei. Mas quando você chega em casa, que você ajoelha dentro do seu quarto, não tem ninguém. É somente você. Como está o teu coração? Quantas vezes você diz assim: olha, Jesus, eu consolo tanta gente, eu ajudo tanta gente, eu dou força a tanta gente, Jesus, mas o meu coração está em pedaços. Até quando, Jesus? Daí eu vou. Mas Ele te trouxe nesta noite para te dizer: são as marcas. São as marcas do chamado que eu tenho contigo, que muitos não entendem, mas foi eu que te chamei, foi eu quem te capacitei, e nesta noite eu te trouxe aqui para reconstruir, para te dizer que é a minha mão que está sobre ti. E nesta noite Ele te trouxe até aqui para te dizer: aguenta só mais um pouquinho, irmã Manteiga. Daí eu vou estudar. Tá difícil, tá espinhoso, Jesus, eu não aguento mais. Mas Ele te diz: eu vou trazer do meu jeito. Eu não já te disse que eu ia trazer, mulher? Daí eu vou. E por que tanta interrogação, tanta preocupação? Descansa. Sou eu quem faço no tempo. Vou eu pegar assim, ó, e vou amassar. Mas ele não vai morrer, porque eu já te disse que vou trazer. E é do meu jeito, é do meu jeito. Tá somente pelo fio, mas eu vou trazer. Aguarde, aleluias. E o que eu vou fazer? Daí eu vou estar na cama. Aleluias. Daí eu vou
Aleluias. Eu vinha pedindo uma confirmação a Deus. Aleluias. Eu disse a Deus: Deus, aleluias, eu trabalho com criança diferente. Aleluia. O Senhor disse a mim que cada mensagem que eu trouxesse para a criança, no final eu tinha que orar por elas. E nesta semana, aleluia, Deus disse: faça com a igreja. E eu disse: Jesus, eu não estou falando para as crianças. E eu pedi confirmação a Deus. E para aumentar a minha fé e a tua fé, eu recebi um áudio essa semana de Perla. Daí eu vasto. E ela disse assim: faça o que Deus colocou no seu coração. E Deus na mesma hora disse a mim: tu não pedisse uma confirmação? Daí eu vasto. Eu queria pedir, aleluia, a permissão do dirigente. Daí eu vasto. Eu queria convidar a igreja para ficar em pé. Aleluia. 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 Eu nunca recebi tanto peso de uma responsabilidade quanto eu estava nesta noite. Aleluia. Mas é Jesus. Medite na letra destino. Deus mandou, aleluia, colocar este hino para a igreja ouvir. E eu queria que a igreja orasse. Aleluia. Se você não é batizado com o Espírito Santo, sinta a presença de Deus nesta noite. Olha, medita. Tem dias que é difícil até para respirar. Tem dias que a gente não quer nem conversar. O fardo está pesado, me arrastando voo. Espírito Santo de Deus, eu estou aqui, Jesus, para fazer Tem dias que o meu rosto, o pranto vem molhar. Amigo travesseiro, só você pra suportar. Não é verdade? Mas são nesses momentos Deus ensina a gente. Eu sinto uma presença tão grande. O teu alvo está neste lugar. Mas é recompensador. Logo vai. Se você sabe, levante a mão pro céu e adore e diga a Ele assim, ó: foi a tua mão, Senhor. Foi a mão dele que me trouxe até aqui nesta noite. Eu cheguei até aqui. Foi a tua mão, Senhor. Foi a tua mão, Senhor. Foi a tua mão, Senhor. Se eu cheguei até aqui, foi a tua mão, Senhor. Dá glória pra Ele aí. Quem acredita que foi sustentado por Ele? Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Tem dias que é difícil até pra respirar. Te agradeço. Tem dias que a gente Tu conhece cada uma que chegou aqui. Cada irmã que chegou nesta noite com o coração quebrado, com o coração aflito, Jesus. Tem dias que o meu rosto, o pranto vem. Espírito Santo. Amigo travesseiro, só você pra suportar. Mas são nesses momentos que Deus ensina a gente. A dor é momentânea, o teu alvo está na frente. Se cair eu te levanto, não vou te deixar. Aleluia, aleluia. Os teus sonhos são os meus sonhos, tens a minha proteção. Eu não te perdi de vista, Jesus. Toda honra e toda glória. mais um pouquinho. Aleluia, obrigado.
Glória a Deus. E toda honra e toda glória para Jesus nesta noite. Glória a Jesus. E eu louvo a Deus pela vida de todos vocês. Deus que eu estou abençoando. E eu quero agora passar o trabalho para nosso dirigente irmão Givanildo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Coisa boa, não é assim? Coisa boa é receber da parte de Deus. Cada um leve sua porção, não é assim? E guarde. Um simples copeiro e uma grande responsabilidade. Um simples copeiro com uma grande responsabilidade. Amém? Vá com essa palavra para a sua casa. Guarde no seu coração um simples copeiro e uma grande responsabilidade. Porque antes dessa bebida chegar até o rei, quem tinha que beber era Neemias. Se tivesse veneno dentro da bebida, quem é que morria primeiro? Então é um simples copeiro com uma grande responsabilidade. Olha que mensagem poderosa nessa noite. Deus abençoe a irmã Teca, nosso diácono Geraldo, tem suas obrigações ali no Belo Jardim, mas desde já agradeço por você estar aqui ajudando a Teca, viu? É um prazer. Acho que ele está feito a minha situação, né? Mulher num lado, esposo do outro, é aquela bênção. Mas Jesus é bom. Amém? Dá lugar, Geraldo. Ora. Amém. A paz seja para a igreja. Oremos. Bendito Deus que está no céu.